Bora lá, Fiel, para as últimas notícias do Corinthians. A Lili Nascimento, da ESPN, está lá em frente ao CT Joaquim Grava, agora trazendo as últimas atualizações do timão. Já saiu o áudio do VAR, já foi apurado que o Corinthians de fato foi prejudicado lá no Beira-Rio. O presidente Osmar Stabile, o Fabinho Soldado, o técnico Dorival Júnior já se posicionaram e vão tomar uma atitude. Para ver como é que a mídia tá repercutindo tudo isso, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. A gente vai direto lá pro CT Joaquim Grava, Lili Nascimento e as informações, a repercussão aí desse dia depois do empate com o Inter, as informações do Corinthians. Corinthians já chegou por aí, Lili, seja bem-vinda. Já sim, Matheus, beijo para você, aos amigos do estúdio, ao Fã de Esportes. Chegou na madrugada, o elenco se reapresentou aqui no CT Joaquim Grava e o clima fechou. Não tô nem falando porque o sol desapareceu não, tá? Mas é porque além da sequência ruim, perde pro Sport, perde pro Flamengo e acaba empatando contra o Internacional, né? Da forma em que o jogo se desenhou, é claro que o clima não está bom e principalmente em relação à arbitragem, né? Houve muita reclamação, o Corinthians foi a campo com vários desfalques, o técnico Dorival Júnior fez muitas modificações ali na equipe também, acabou poupando alguns jogadores. O Bidu, por exemplo, começou no banco, isso pelo desgaste físico. O Corinthians vem passando aí por uma sequência de jogadores no departamento médico com lesões musculares, então ele está precisando fazer essa dosagem. E aí o Corinthians consegue abrir o placar com o Guinegão. E aí no final, aquele pênalti, né, que foi revisado pelo VAR, e aí acabou que o Carboneiro consegue o empate no finalzinho, revoltou muito toda a comissão, jogadores também. Inclusive a gente separou aí para o Fã de Esportes algumas entrevistas, né? Tem Hugo, tem Dorival e Fabinho Soldado falando aí sobre a arbitragem. Vamos assistir. É um lance normal, disputa de espaço dentro da área, onde, na minha opinião, o árbitro ficou procurando motivo para dar o pênalti ali. Tanto que nem os jogadores do Inter ficaram reclamando na hora, o lance aconteceu e ninguém reclamou, eles passaram a reclamar depois que viram a possibilidade do juiz dar um pênalti que não existiu. Nós não queremos tirar proveito de nada e de ninguém. Nós somos a equipe com 14 decisões desfavoráveis do VAR. Nós tivemos hoje, infelizmente, mais uma situação absurda. Eu não sou de falar muito de arbitragem e não gosto de justificar resultados em cima, principalmente, de erros. Domingo nós tivemos um erro que foi visível, que todos nós acompanhamos, e eu não abri a boca. E aquele segundo gol acabou saindo dessa maneira. O grande problema é que hoje o Corinthians poderia ter pelo menos seguramente entre 7 e 10 pontos a mais na competição. A arbitragem nossa não melhora. Então nós vamos sempre estar aqui nos posicionando e cobrando, e sempre para que o Corinthians, de forma alguma, possa ser prejudicado. De novo, eu vou falar, tem um jogo sábado, eu tenho que ficar preocupado daquilo que vai acontecer no sábado. Tem o jogo sábado e nessa partida aí no Beira-Rio, no começo o clima parecia muito bom, né? Inclusive os jogadores do Corinthians fizeram fila ali para cumprimentar a comissão técnica do Ramon Dias, mas depois o jogo ficou muito tenso e como o Fabinho Soldado falou, o próximo compromisso do Corinthians é no sábado contra o Mirassol na Neoquímica Arena, é o último jogo antes da parada para data FIFA e o Corinthians precisa vencer, né? Porque tá embolado ali embaixo, se outros times, principalmente o Internacional, conseguir a vitória, acaba passando do Corinthians. Então a novidade aí para esse jogo é que o Yuri Alberto estará de volta. Memphis Depay voltará? Dorival preferiu não afirmar nada, até porque ele tá nessa transição para o campo com os outros jogadores. Resta saber como ele estará para a partida do próximo sábado. Como eu falei, jogo importantíssimo, mas ainda falando sobre esse duelo contra o Internacional, o Corinthians quer tomar providências sobre isso e inclusive aí mandar um ofício à CBF ao longo da programação. Eu vou atualizando aí o Fã de Esportes dos desdobramentos dessa partida lá no Beira-Rio, Matheus. Valeu, Lili, muito obrigado pelas informações. Que não falta é polêmica, né? E gente reclamando da arbitragem. Bom, o Yuri Alberto tá de volta, o Memphis talvez jogue, mas o cara, por enquanto, é o Guinegão. Últimos 8 jogos dele pelo Corinthians, dá uma olhada, 5 gols, 2 assistências, 12 finalizações, o cara que mais finaliza, o cara que mais drible tenta, e uma média aí de quase um gol a cada 2 jogos, né? Até uma média levemente superior
a isso. Ele que não comemora, né? Tem uma comemoração diferente aí, o Guinegão. Vamos ver se o Yuri volta, o Memphis também pode ser opção. O garoto vai sendo destaque nessa sequência do Corinthians, que é bem verdade. Perdeu para o Lanterna, perdeu para o líder e agora acaba, de certa forma, tropeçando, porque toma o gol já nos acréscimos do segundo tempo. Pontos importantes que ficam pelo caminho. E o Corinthians, tá olhando para baixo. Até pelo número de jogos, né? Tem mais, né? Tem mais, são 26 já o Corinthians. Vem tendo rodada após rodada um jogo a mais do que os outros times, né? E quando você tem um jogo a mais e você não ganha, faz com que os outros times que estão embaixo possam olhar e falar, talvez dê pra gente alcançar. A situação ainda não é, sei lá, preocupante, a diferença aí é de 6, 7 pontos pro Juventude, Vitória, os times que estão ali dentro, né? Mas, olhando para os resultados recentes, né, amigos? Perder para o Sport, perder 2 pontos contra o Inter, enfim. Quando está sem alguns jogadores, né? Não sei o que vocês pensam em relação também ao campo. Mas, enfim, 1 ponto nos últimos 9. Tem algumas coisas que a gente pode falar, assim, em relação ao campo, mas vamos lá. Primeiro, perder, tu não conseguir, né, pontuar pro Sport. Eu acho que esse é o ponto principal. E aí, perder... Postura também, né? Talvez a postura. Perder pro Flamengo a gente poderia até normalizar, mas da forma que foi o primeiro tempo e o Yuri Alberto fazendo o que fez, a gente não tem como não falar, né? Porque realmente aquele primeiro tempo do Corinthians contra o Flamengo foi muito bom e poderia ter feito ali 3, 4 gols e acabou o Yuri Alberto desperdiçando tanta penalidade contra outras oportunidades. Aí o segundo tempo volta à normalidade, né, do que a gente está habituado a ver, o Flamengo na liderança ali controlando o jogo e o Corinthians recuando um pouco mais assustado. No jogo de ontem, algumas coisas assim que me chamaram a atenção de forma positiva. Os laterais, eu já falei isso aqui algumas vezes, o Mateuzinho ontem, o Hugo pelo lado esquerdo também foi razoavelmente bem. O Hugo que atacando ele não é tão bom quanto defendendo, então ele jogando ontem na segunda linha, ele foi bem. O Bidon jogando de 10, né, um pouco mais avançado ali na função do Garro, muito bem também. Ia dar uma baita assistência pro Hugo. Exato, baita assistência pro Hugo que seria, mas ali o gol foi anulado na medida. Vitinho e Guinegão, acho que entregaram muito bem. Vitinho tecnicamente bem demais e o Guinegão de oportunismo de sempre, né? Um bom achado, né? Porque o Dorival Júnior com problemas no ataque, ele consegue encontrar o Guinegão que tem entregado a tela ali, né? Diz por si mesmo o que o Guinegão está entregando desde que ele começou a ser utilizado no profissional. Assim, o ponto triste de ontem em relação, não falando só de arbitragem, falando de atuação em campo, para mim era nítido a questão do Kaká. Porque o Carboneiro jogando aberto pelo lado esquerdo e o esquema de 3 zagueiros, quem tinha que marcar o Carboneiro era o Kaká. E o Kaká não estava ganhando uma. Inclusive ele escapou até de ter tomado, por exemplo, um cartão vermelho no final do primeiro tempo, que ele dá uma entrada, né, mais no Carboneiro, e o juiz não fez nada, deixou pra lá, achou a entrada normal. Então, ao longo do segundo tempo também o Carboneiro indo pra cima do Kaká, e o Kaká foi mantido em campo. Então, assim, ali, pra mim, foi um equívoco do Dorival. Ele poderia ter percebido que o Kaká não estava ganhando duelo nenhum com o Carboneiro e ter feito alguma troca, mas acabou não fazendo. E aí o Kaká está envolvido no lance polêmico no último minuto do jogo também. Acho que dessa... Só para não fugir, desculpa. Claro. Eu não marcaria o pênalti, só para não fugir da questão, mas vai lá, Dom. É claro que o que pega é o desempenho e o resultado contra o Sport. E a situação é complicada, né, do Corinthians. Eu acho que assim, tá todo mundo ali no bolo. O Corinthians tem que se preocupar sim com o rebaixamento, embora não seja o mais provável. Se tivesse que apostar, não acho que o Corinthians vai cair, ou nem que vai correr risco ali na reta final, mas hoje a realidade é essa. Mas acho que se a gente for fazer um recorte bem recente, se você olhar o primeiro tempo contra o Flamengo e a atuação de ontem, acho que o Corinthians está ainda na bronca com a arbitragem e tudo mais, porque reconhece que fez um jogo, a meu ver, se a gente olhar o que apresentou dentro de campo, foi superior ao Inter. No primeiro tempo, o Inter começa melhor ali nos 5 minutos iniciais, poderia ter aberto o placar com o Alan Patrick, só que o Corinthians encara
encaixa muito bem a marcação e a saída de bola. Acho que um jogador também que me agradou muito ontem foi o Henrileri. Acho que ele fez uma boa saída ali na linha de 3, inclusive no gol, ele dá um passe vertical pro Ranieri, ele depois vai receber e faz a inversão pro Mateuzinho. Ele vai muito bem em toda a construção do gol do Corinthians, explorando esses laterais, ainda mais quando o Corinthians não tem os 3 da frente, soube explorar muito bem o Dorival, essa arma que tem, dando muita liberdade pros laterais atacarem. Foi assim contra o Vasco, por exemplo, em São Januário, com o Bidu e com o Mateuzinho sendo determinantes, e ontem sem o Bidu, pelo menos no primeiro tempo, ele entra no decorrer da segunda etapa. Então o Corinthians soube lidar muito bem, com resiliência, com todas as baixas para ser superior. No segundo tempo acho que o jogo cai um pouco, o Corinthians não corre tantos riscos, e acho que até apresentou um bom desempenho. Então acho que se a gente olhar o resultado, péssimo para Inter e para Corinthians, não foi um bom negócio. Pro Inter até acaba sendo melhor pelo contexto, você empatar no último lance do jogo acaba sendo um motivo para você acabar relativizando um pouco esse resultado que não é bom, mas por desempenho, acho que o Corinthians acabou mostrando essa resiliência em meio a tantos desfalques. E só ressaltar, o que o Guinegão tem feito, assim, um garoto de 18 anos, a gente mostrou o recorte, artilheiro, ele ainda deu 2 assistências desde a estreia dele, só o Mateuzinho deu mais assistências, e assim, não é que foi um lançamento planejado de um garoto, é no momento que você tem as lesões dos seus titulares, em que os reservas, o Thales Magno, o Romero, não vem num grande momento, então isso acaba acelerando, e ele se mostrou preparado. Assim, tecnicamente o gol dele não era fácil, acho que ele mostra muita qualidade ali pra conseguir cabecear no contrapé do Antony pra fazer o gol, e o que ele entrega sem a bola, porque a gente sempre falou da dificuldade do Corinthians em ser um time equilibrado quando tem os 3, mas como é que faz a compensação sem a bola? Além do retorno técnico que ele tá dando, esse garoto é intenso o tempo todo, assim, ele compete, briga, é incansável, então assim, em toda período turbulento, que não seria fácil para ser lançado, acho que você tem que fazer muitos elogios ao que tem feito o Guinegão. Não só os caras que estão no banco, mas os caras que chegam, por exemplo, o Vitinho, né? Também. Não é um 9 lá, talvez, para brigar com ele, mas é uma opção do ataque, e me parece que o Guinegão não quis nem saber do Vitinho também, né? Assim, mais um que ele vem passando por cima no sentido de que Só para complementar de função, acho que o Vitinho e o Guinegão são vistos de forma diferente pelo Dorival. Acho que o Vitinho vai mais como armador, né, como segundo atacante, podendo até fazer a do Garro. E o Guinegão é mais como centroavante mesmo. Foi pênalti ou não, Donk? Eu não marcaria. Eu não marcaria. Não? Eu não marcaria. Assim... acho que a repercussão talvez tenha sido maior. Acho que parece um erro escandaloso. Não vejo dessa forma, porque tem um puxão do Kaká, mas eu não marcaria. A minha questão mais eu não marcaria. Como eu falo em todos os lances da arbitragem, especialmente aqui no Brasil, tá? A gente vai ver o lance aí, a gente vai voltar também com o Berton para ele poder falar dessa dificuldade do Inter e tudo mais. O árbitro tá a 10 metros do lance, né, cara? Ó, ele tá olhando o lance. Pode colocar todos Isso aqui, ó. me irrita todos. Sempre que eu tenho oportunidade de vir fazer algum programa aqui, em transmissões a gente geralmente não tem muito tempo, né? E futebol internacional, eu acho que a arbitragem é menos pior, tá? Mas sempre que eu tenho oportunidade eu falo, o árbitro tá de frente, cara. O árbitro tá a 5, nesse caso a 10 metros. E o do Klaus. Cara, não dá. Apita ou não apita? Nesse caso ele não apitou. O que ele não viu que o árbitro de vídeo viu que faz jus à chamada? Não sei. A câmera lenta ali no puxão, né? Na hora o árbitro Kaká, viu o puxão do Kaká no campo? Viu. Porque ele tá... Tá ali. Pronto. Ele interpretou que não foi pênalti. Não tem por que o árbitro de vídeo chamar. Concorda comigo? Acho que é. E é um olhando lance... pra regra, tá? Pra regra. Não tem por quê. Como se ele tivesse marcado, não teria por que o árbitro de vídeo chamar. Certo? Concordo. Eu penso assim. Eu também acho. Enfim, sei lá se eles ficam usando isso como muleta. Sei lá, não. E esse mesmo árbitro, a torcida do Corinthians estava na bronca, porque parece que no ano passado ele não deu um pênalti no Bidu, que a torcida entende que deveria ter sido marcado. Então, assim, é um erro de critério, né, de avaliação dos próprios árbitros. É time X, é time Y. É todo mundo. É todo mundo, exato. E aí todo mundo fica na bronca. E a gente passa meia hora no Sport Center falando da arbitragem. Berton, teve protesto, a torcida não compareceu, você chamava atenção para o baixo público ontem no Beira-Rio, é claro. A torcida tá na bronca, né? O time vai mal, a dupla Ramon e Emiliano ainda no começo
mas também não conseguiu vencer, né, desde que chegou ao clube. Estamos de volta com números, artilheiros do Corinthians depois da estreia do Guinegão. Então, números dos caras que marcam gols pelo Timão desde que o garoto estreou. Ele é o artilheiro, simples assim. 5 gols, o Memphis tem 2, o Gustavo Henrique 2 e o Mateuzinho também. O garoto tá demais, desde que entrou, então, desde que começou a ser titular aí, né? Enfim, ganhou oportunidade. Ele é quem mais marcou gols pro Corinthians, que vencia o jogo até os, sei lá, 50 e tantos. O último lance do jogo, pode falar assim, se quiser. Como que vocês viram o jogo ontem no Beira-Rio, hein, senhores? Então, o Internacional começa com 3 chances logo no início do jogo, 3 chances seguidas ali, o Alan Patrick acabou chutando a bola para fora e logo na sequência o Corinthians começa a se estabelecer um pouco mais, né, no campo de ataque ali, principalmente com os 3 zagueiros e os 2 alas, né, Mateuzinho e ontem o Hugo, esse aí, inclusive aí o gol anulado ali do Hugo por impedimento no início da jogada, mas tinha sido um belo passe do Bidon. Enfim, o Guinegão fez o gol após o cruzamento do Mateuzinho, esse daí também vai ser o gol anulado, também, né, no limite, que aí foi o Oscar Romero, né, bateu, só que aí era o menino Luiz Otávio, tava na frente do Hugo, e aí acabou atrapalhando. Mas o lance que vai definir o jogo, né, como você disse, o último lance da partida, bem questionável. A torcida do Corinthians na bronca, claro, o árbitro, com o auxílio do VAR, acaba marcando esse pênalti dentro da área. E o Inter empata o jogo no final. E polêmica à parte, frustra mais ainda o torcedor corintiano, porque o Corinthians teve um desempenho melhor que o Inter. Teve o começo forte, que o Gelson falou, de 5 minutos, 3 chances, mas o Corinthians se posta muito bem, consegue envolver o Internacional e com tantos desfalques, né? E explorando o lado do campo. Na etapa, o Corinthians foi superior no primeiro tempo, no segundo tempo, pouco aconteceu por parte do Inter. Então era um jogo controlado para o Corinthians, muita pressão dos dois lados, pela fase das duas equipes, e aí com a polêmica saiu o gol. Do Gui, artilheiros do Corinthians, desde a estreia dele, são 5 gols marcados, os outros 3 com 2 gols cada um, Memphis, Gustavo Henrique e Mateuzinho, o Gui que estreou no dia 1º de junho. O André até falou no início aqui, né, o quanto o Gui também tem mostrado uma questão técnica muito legal, né? Muito importante, não só nesse gol de hoje, não me lembro qual foi o outro jogo. Você vai falar da jogada dele em que ele recebe, finta o zagueiro e dá uma boa assistência para o gol do Garro, é isso? Eu acho que gol do Garro, exatamente. Me lembro que até os companheiros de transmissão brincaram, inverteram os papéis ali e tal, e foi de um refino técnico também muito legal do Gui. Que é o tipo de jogada que não é assim, né? Quando a gente fala nesses termos aqui, parece que a gente está querendo dizer que o jogador não tem gabarito técnico para fazer uma jogada como essa, então, nossa, é uma coisa assustadora. Não se trata disso. Se trata de uma jogada que ele ainda não tinha apresentado. Isso tem acontecido, só para citar um outro exemplo, embora, né, as pessoas às vezes não gostem que a gente misture times e jogadores para falar de contextos, mas o Flaco Lopes, que está num momento absurdo da carreira dele, assim, claramente é o melhor Flaco Lopes que ele já foi com a camisa do Palmeiras, tem mostrado recursos técnicos nas últimas partidas, por Libertadores, Campeonato Brasileiro, não só finalizando, mas também preparando jogadas, em termos de entendimento, velocidade de raciocínio, o próprio requinte técnico para fazer determinadas coisas, que é óbvio que o jogador possui isso. É claro que isso faz parte das ferramentas, né, dos argumentos dele, mas ele ainda não tinha mostrado. Então, a partir do momento que isso acontece, a gente tem que falar, até por uma situação de elogiá-lo. Claro. Ele merece esse tipo de comentário. A mesma coisa é com o Guinegão. O gol de cabeça que ele fez hoje, a forma como ele toca na bola, a trajetória que ele determina, caindo, com o ângulo se fechando, é um gol que se um fantástico atacante do futebol brasileiro, se o Pedro do Flamengo, estou falando de vários times fãs de esportes, se o Pedro faz, a gente aplaude em pé e fala assim, é por isso que esse jogador é considerado diferente, é por isso que ele vai para a seleção brasileira, é por isso que ele tem a carreira que tem. E o Guinegão está no início da sua trajetória profissional, no momento de intensa pressão. Não é exagero dizer que ele faz parte dos jogadores que têm resgatado o Corinthians num momento complicadíssimo e muitas vezes se recorre à base
porque esses jogadores têm com a torcida um outro tipo de relacionamento, o torcedor já automaticamente gosta deles. Já acolhe, né? Mas isso não significa que eles estejam prontos para essa responsabilidade e não significa também que eles estejam prontos do ponto de vista do seu desenvolvimento como jogadores para atender essa pressão. E o Guinegão só ajuda o Corinthians. É impressionante. E não falta a ele vontade de correr e, como diz o Marcelo Bielsa, o jogador que corre não necessariamente joga bem, mas poucos jogam bem sem correr. Então ele corre pra caramba, ele ajuda, ele é voluntarioso, ele não reclama, expressão facial sempre de um jogador que está ali envolvido com o momento e tem feito gols e às vezes até assistências de uma maneira que a gente ainda não tinha visto, o que mostra que ele pode ser um excelente atacante para o Corinthians e para os demais clubes que ele, porventura, possa servir. Aproveitando o ensejo do dia de convocação de seleção brasileira, tinha gente na redação falando que o Gui também está pedindo já a sua oportunidade para o Ancelotti, que é o 9 do Hexa. Será, Dom, que eu ainda calma torcedores? Ainda calma torcedores, mas acho que tem que ter muitos elogios, de fato, ao Guinegão, por tudo isso, assim, pelo que ele tem entregado, os números a gente mostrou, dos 5 gols, mais do que o dobro de qualquer outro jogador. Ele ainda tem 2 assistências nesse período que só o Mateuzinho deu mais. O Mateuzinho 4, inclusive, com a de hoje. Mas, e mais do que o retorno técnico, no momento que a gente fala tanto da dependência do Corinthians do seu trio ofensivo e ele aparece dessa forma, a gente sempre falou, mesmo com o trio ofensivo, a dificuldade que o Corinthians tem sem a bola, de um time desequilibrado. E ele entrega esse aspecto. Assim, sem a bola, a entrega dele é algo impressionante. E assim, tudo isso está acontecendo no momento que era muito desfavorável para um jogador ser lançado. Porque uma coisa é quando... E o Corinthians, muitas vezes acontece isso, né, de jogadores que acabam aproveitando... Pega os últimos anos, o próprio Murilo, por exemplo, como foi rapidamente para o futebol europeu. Você tem clubes que estão numa situação mais confortável e podem lançando da melhor maneira. Acho que é inevitável a comparação hoje com o Palmeiras, por exemplo, com o Estevão, com o Hendrick, que não estou comparando o nível de jogador ou o patamar que eles estão, mas o Palmeiras se está num momento em que ele consegue escolher muito mais o momento adequado para lançar esses jogadores. O Guinegão tá fazendo por merecer as oportunidades e para permanecer no time. Mas ele surge como uma alternativa a partir do momento que você tem lesões de peças importantes, que os reservas como o Romero, como o Thales Magno, não vivem um grande momento. Então ele surge num momento de que o Corinthians está buscando alguém, que não precisa de qualquer alternativa. E aí ele aparece e tem todo o mérito, por isso a gente está falando não só no aspecto técnico, no aspecto da entrega e num momento de muita pressão, de turbulência, de um clube que ao mesmo tempo vai avançando na Copa do Brasil, mas tem essa discussão de se está brigando ou não pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e ele oferece tudo isso. Então, assim... Bora lá, Fiel. Você falar pra mim que essa imagem, que esse contato aqui foi suficiente pra pênalti é você zombar e dar risada da cara do Corinthians, da cara da Fiel inteira, cara. Teve o toque? Teve o toque. Agora sim, meu irmão, se você não quiser toque, se você não quiser contato, aí você vai jogar um outro esporte. O Kaká fez um movimento natural ali. Um pouco irresponsável? Sim, um pouco irresponsável. Mas foi um movimento natural de disputa de bola, cara. Inconsciente. Não foi suficiente pra deslocar o jogador. Então, assim, teve o puxão? Teve, mas cara, pelo amor de Deus, se esse puxão ali foi o suficiente pra derrubar o Bruno Henrique dentro da área, cara, ele estava numa outra gravidade ali dentro da área, velho. É uma tiração isso com a cara do Corinthians. O presidente do Corinthians, né, vocês viram aí no trecho da matéria, ele veio, falou, não é normal um presidente falar assim após um jogo, tá? Se você se lembra de alguma outra oportunidade não, numa outra vez que isso aconteceu, você nos lembra aqui no comentário, mas eu não lembro de ver logo após o jogo assim, né, tem, né, eles abrem requerimento, sei lá, alguma coisa lá na FIFA, beleza, mas o presidente do clube vinha a público falar, né, então, cara, de fato foi um roubo bem escrachante. A linha de impedimento, até agora não saiu o áudio, mas, cara, não dá pra debater isso, porque, infelizmente, vão dizer que tá na mesma linha e não tá ali realmente, né. Agora sim, o jogo já tinha acabado, lateral pros caras. Ou seja, já passou o tempo, deu lateral. Se você não acrescentou um minuto a mais, meu irmão, acaba o jogo quando a bola sai. Isso é a regra básica. Se você joga FIFA, você sabe disso, mano. E qualquer jogo é assim. Só que aí o juiz queria mais confusão, queria até empatar, mano. Foi no apagar das luzes o bagulho, entendeu?
Mas é isso, pessoal. É contra tudo e contra todos. Sempre foi assim, não vai mudar agora. Se você chegou até aqui, for corintiano de verdade, aperta hypar aí no seu celular. Nos ajuda muito, mano. Curte aí também, se inscreve aqui, né? Eu trago notícias do Corinthians aqui pra te deixar atualizado todos os dias. Poxa, se você hypar o vídeo, se inscrever aí, você deixa uma maior moral aqui pra nós, tá bom? Um grande prazer ter você aqui. Vamos lá, que final de semana tem mais e eu vou continuar trazendo as notícias do Timão aqui no decorrer do dia. Forte abraço, valeu!